A bruma, da antiguidade grega, muitas vezes idealizada pelos vestígios de sua filosofia, arte e democracia, esconde em suas dobras uma realidade tão brutal quanto fundamental para sua existência: a escravidão. Não como um apêndice menor, mas como o alicerce sobre o qual se ergueram os pilares de sua civilização. Narrativa que emerge dos anais dessa época e que ressoa com uma intensidade perturbadora em nossa consciência contemporânea é a da desumanização sistemática, o apagamento da individualidade e a mercantilização do espírito humano. É a história de como a dívida, a guerra ou o simples infortúnio podiam transformar um ser humano livre em uma propriedade, despojado de todo direito, de sua voz e, em última instância, de sua própria identidade. Os mercados de escravos não eram apenas lugares de transação econômica, eram cenários onde a dignidade era despojada e se atribuía um preço ao sofrimento. Crianças, homens e mulheres, arrancados de seus lares, de seus afetos, de suas línguas nativas, eram exibidos como gado, seus corpos escrutinados, suas habilidades avaliadas e seus futuros selados com a indiferença de um comprador. A brutalidade inerente a este processo não residia apenas nos açoites ou nas correntes, mas na aniquilação psicológica que antecedia a qualquer tormento físico. Imaginar o terror, a confusão e o desespero de uma criança arrancada dos braços de sua mãe, lançada a um mundo de estranhos com línguas incompreensíveis e propósitos ominosos, é debruçar-se sobre um abismo de sofrimento incalculável. A venda não era o final do percurso, mas o início de uma nova odisseia de degradação, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência não apenas do corpo, mas da última centelha de humanidade que se agarrava no mais recôndito do ser. Esta era a escura verdade por trás do esplendor da Hélade, uma verdade que devemos confrontar para entender não apenas o passado, mas as sombras que ainda projeta sobre nosso presente. O berço da civilização ocidental, com toda a sua magnificência, ergueu-se sobre a negação mais abjeta da liberdade e da dignidade de milhões de almas, um lembrete perene da fragilidade de nossos valores mais preciosos quando se confrontam com a avareza e o poder desmedido. A jornada de um escravo não terminava no mercado, ali começava uma vida marcada pela perda, uma odisseia forçada através de paisagens de dor física e psicológica. Para uma criança, a transição era ainda mais abrupta e devastadora. A manória de um lar, de uma família, de um nome próprio, começava a desaparecer sob o peso de uma nova realidade. A desorientação inicia a zulagar a uma adaptação forçada, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar do novo amo ditavam a pauta de sua existência. Nos lares atenienses abastados, a escravidão adotava formas insidiosas, onde a brutalidade nem sempre era manifesta, mas a opressão era constante e onipresente. Os escravos domésticos, especialmente os mais jovens, frequentemente se tornavam objetos de prazer ou de status, utilizados para satisfazer caprichos e desejos sem consideração por sua humanidade. A relação entre amo e escravo era uma perversão de qualquer vínculo humano, um desequilíbrio absoluto de poder que permitia a exploração mais vil e a anulação total da vontade individual. Os banquetes, ou simpósios, que para os cidadãos livres eram ocasiões de debate filosófico, poesia e camaradagem, se transformavam para os escravos em um inferno particular. Obrigados a servir, a entreter, a suportar a embriaguez e os abusos de seus amos, eram testemunhas silenciosas da hipocrisia de uma sociedade que se gabava de sua intelectualidade enquanto exercia a mais crua das violências. A degradação nesses cenários não era apenas física, era um ataque direto ao espírito, uma tentativa de reduzir o escravo a um mero instrumento, desprovido de pensamento, sentimento ou dignidade. O olhar do escravo, muitas vezes, tornava-se um espelho da sociedade, refletia a depravação daqueles que detinham o poder e o desespero silencioso daqueles que o padeciam. Os filósofos, que debatiam sobre a justiça e a virtude, o faziam em aposentos atendidos por aqueles a quem negavam qualquer vestígio de ambas. Essa contradição intrínseca não era uma anomalia, mas uma característica central de seu sistema, uma mancha indelével no legado de sua época dourada. A aceitação dessa dualidade revela uma cegueira moral profunda,
uma capacidade de compartimentar a ética que ressoou, tragicamente, ao longo da história humana. A hipocrisia da sociedade grega não era uma fissura, mas uma falha geológica que atravessava de ponta a ponta, uma contradição que permeava cada aspecto de sua existência. Enquanto se orgulhavam de seu florescimento cultural, suas inovações democráticas limitadas, é claro, a uma elite de cidadãos e seus avanços filosóficos que buscavam a verdade, a beleza e a justiça, a base de tudo isso era a escravidão, um sistema que negava intrinsecamente qualquer vestígio desses ideais. Os pensadores que discorriam sobre a liberdade e a autonomia do indivíduo o faziam em um contexto onde grande parte da população carecia completamente delas. Essa dissonância cognitiva, essa capacidade de celebrar a razão e a virtude, enquanto se perpetrava uma inumanidade sistemática, é um dos legados mais complexos e sombrios da antiguidade. Não era uma ignorância da condição do escravo, mas uma racionalização deliberada de sua subjugação, uma justificação ideológica que os colocava fora da esfera da plena humanidade. Os escravos não eram considerados meros servos, mas ferramentas vivas, propriedades que podiam ser compradas, vendidas, exploradas e castigadas à vontade do amo. As leis, longe de protegê-los, validavam seu status de mercadoria. Essa objetivação não apenas permitia a violência física, mas fomentava uma violência psicológica ainda mais profunda, a negação da subjetividade. Eram privados de sua história pessoal, de seus laços familiares, de seus costumes. Era-lhes imposto um novo nome, uma nova língua e um novo propósito, o de servir. Era uma forma de aniquilação da identidade, uma estratégia para quebrar o espírito e assegurar a submissão. As narrativas da época, muitas vezes silenciadas ou relegadas a segundo plano nos relatos idealizados, nos mostram não apenas a dureza do trabalho físico nas minas ou nos campos, mas a constante ameaça do abuso sexual, a humilhação pública e a separação de qualquer laço afetivo que pudessem formar. A vida do escravo era uma existência precária, marcada por incerteza e vulnerabilidade absoluta frente ao capricho de seu dono. A aniquilação da identidade do escravo não era um acidente colateral de sua captura, mas uma estratégia deliberada e metódica, uma engenharia social do submetimento. O sistema escravista grego, com sua suposta sofisticação, compreendeu que o controle mais absoluto não se alcançava apenas através da força física, mas através da ruptura do espírito. A primeira fase dessa aniquilação era o isolamento. Ao serem arrancados de suas comunidades, famílias e línguas, os escravos eram despojados de sua rede de apoio e dos referenciais que davam sentido ao seu mundo. Lançados a um ambiente alheio e hostil, a solidão e a confusão iniciais eram as primeiras ferramentas para minar sua resistência. Depois vinha a imprevisibilidade. A vida do escravo era marcada pela arbitrariedade do amo. Não havia regras fixas, não havia certezas. Um dia podiam receber um tratamento relativamente benigno. No seguinte, um castigo brutal sem aviso prévio. Essa constante incerteza gerava um estado de ansiedade perpétua, impedindo qualquer senso de segurança ou autonomia. Era uma forma de terror psicológico que mantinha o escravo em um estado de alerta constante, dependente por completo da vontade de seu dono. A anulação da identidade era o golpe final. Ao escravo era dado um novo nome, frequentemente um apelido depreciativo ou um nome genérico que o despersonalizava. Eram proibidos de falar sua língua materna, se diferente, e eram obrigados a adotar os costumes e o idioma do amo. Suas histórias pessoais, suas origens, seus talentos e seus sonhos eram irrelevantes. O único que importava era sua função. Essa negação sistemática de seu passado e sua individualidade buscava transformar o ser humano em uma extensão da propriedade, um objeto sem agência, sem voz, sem memória própria. Neste processo de desumanização, a mente tornava-se o campo de batalha definitivo. O objetivo não era apenas submeter o corpo, mas subjugar a vontade, destruir a capacidade de resistência e de sonhar com a liberdade. Um escravo que esqueceu quem é, de onde vem e o que significa ser livre, é o escravo perfeito,
Para o sistema, uma alma vazia, moldável a qualquer propósito. Para o sistema, uma alma vazia, moldável a qualquer propósito. Apesar da opressão avassaladora e da desumanização implacável, o espírito humano, em sua essência mais profunda, muitas vezes encontra brechas para manifestar-se mais profundo. Muitas vezes encontra brechas para manifestar seu inquebrantável desejo de liberdade e conexão. No sombrio panorama dessa escravidão grega, onde a aniquilação da identidade era uma estratégia central, surgiram pequenos, mas significativos, atos de resistência, solidariedade, entre os escravizados. Estes nem sempre tomavam a forma de regionais armadas ou fugas em massa, que eram raras e extremamente perigosas. Com maior frequência, a resistência se manifestava em formas teses, quase imperceptíveis para o ama, mas vitais para a sobrevivência psicológica, descreves para o ama, mas vitais para a sobrevivência psicológica, descreves. Compartilhar um pedaço de comida oculto, um gesto de apoio do oculto, um gesto de apoio em momentos de desespero, um sussurro na língua natal que recordava um passado comum, pois até mesmo um olhar de entendimento, que cruzava o abismo da servidão, eram atos de profunda significação. Essas pequenas fissuras na parede da opressão permitiam que uma centelha de humanidade sobrevivesse. A solidariedade que um bálsamo vivesse. A solidariedade que um bálsamo contra o isolamento e o desespero. Em um ambiente projetado e rígido, se diz conquistar, o reconhecimento mútuo da humanidade compartilhada se tornava um ato revolucionário. Os escravos viram códigos próprios, formas de comunicação navegáis, que se mantinham manter uma tenatia. Falsidão de sua condição. A narração de histórias, da transmissão orada, nascimentos, resistem, existência cultural, formas de resistência cultural, sinestência cultural, sistema tentava, Embora suas vidas estivessem ditadas por vontade alheia, nestes momentos de conexão secreta, recuperavam uma pitada de agência, uma efêmera sensação de controle sobre seu próprio mundo interior. Esses atos, por pequenos que parecessem, eram testemunhos da tenacidade do espírito humano, de sua capacidade para resistir à aniquilação total e encontrar luz mesmo nas profundezas da escuridão. Eram sementes de rebelião, não necessariamente violentas, mas rebeliões do espírito que se negavam a ser completamente quebrados pela crueldade do sistema. A narrativa do escravo na antiga Grécia frequentemente culminava em um destino que representava a sentença de morte mais cruel e lenta, as minas. Para aqueles que haviam sobrevivido à captura, ao mercado e à servidão doméstica, a transferência para as minas de prata de Laurion ou para outras extrações minerais era o fim de toda a esperança. Não era apenas uma mudança de cenário, mas uma transição para um inferno terreno onde a vida humana não tinha nenhum valor, além de sua capacidade de extração. As condições nas minas eram inumanas até um grau quase inimaginável. A escuridão perpétua, o ar viciado carregado de poeira, a falta de ventilação, o calor sufocante e o frio penetrante das profundezas criavam um ambiente insustentável. Os escravos eram obrigados a trabalhar em túneis estreitos e perigosos, frequentemente acorrentados, com quase nenhum descanso ou alimento adequado. A esperança de vida nessas condições era de apenas alguns anos, se não meses. As doenças respiratórias, os acidentes por desabamentos, o esgotamento extremo e a brutalidade dos capatazes eram uma constante. Cada dia era uma luta pela sobrevivência em um ambiente projetado para consumir a vida até sua última gota. O corpo do escravo, já desgastado pela vida anterior,
era agora submetido a um rigor extremo que o levava ao limite de sua resistência física e mental. As lesões eram comuns, mas a atenção médica era inexistente ou mínima. Um escravo doente ou ferido nas minas era simplesmente substituível, uma peça a mais na maquinaria da extração de riqueza. A transferência para as minas simbolizava a culminação da desumanização. Se no lar o escravo era uma propriedade com certa funcionalidade social, nas minas era uma ferramenta descartável, um corpo anônimo cujo único propósito era escavar a terra até seu colapso final. Era um lugar onde a moralidade se desvanecia completamente, onde a avareza se manifestava em sua forma mais pura e cruel, devorando vidas humanas em sua busca incessante por metais preciosos. A mineração na antiga Grécia não era apenas uma indústria, era um monumento à barbárie humana disfarçada de progresso econômico, um testemunho mudo dos horrores que podem ser cometidos quando a vida de um ser humano é reduzida a um mero custo de produção. A história da escravidão na antiga Grécia, embora separada de nós por milênios, não é um mero relicário do passado. É um espelho inquietante que reflete paralelismos e advertências para o presente. A tentação de relegar esses horrores a uma época menos civilizada é enganosa e perigosa, pois nos impede de reconhecer como as dinâmicas de poder, a desumanização e a exploração continuam se manifestando no mundo contemporâneo. A Minas da antiguidade tem seus equivalentes modernos, fábricas clandestinas onde se explora trabalhadores em condições subhumanas, rede de tráfico de pessoas que comercializam com o desespero, a escravidão por dívida que aprisiona milhões em um ciclo perpétuo de servidão, ou mesmo a servidão sexual que degrada inúmeras vítimas em uma economia global. A capacidade de uma sociedade para ignorar ou justificar a opressão de um grupo em nome do benefício ou da conveniência não é uma relíquia do passado grego, é uma constante preocupante na história humana. A menos cegueiro moral dos atenienses que debatiam filosofia enquanto se beneficiavam do trabalho escravo, encontra seu eco nas cadeias de suprimentos modernas que ocultam a exploração, no consumo em massa que ignora as condições de produção, ou nos discursos políticos que desumanizam populações vulneráveis para justificar sua marginalização. A negação da identidade, o isolamento e a arbitrariedade, táticas de controle do escravo antigo, ressoam nas táticas de controle dos exploradores modernos, a confiscação de documentos de identidade, a privação da comunicação com o exterior, a criação de ambientes de medo e dependência, e a manipulação psicológica que quebra a vontade das vítimas. A lição mais dolorosa da antiguidade não é que a escravidão existiu, mas que os mecanismos subjacentes que a permitiram, a avareza, a indiferença, a hierarquia de poder e a capacidade de desumanizar o outro, continuam sendo forças ativas em nosso mundo. Reconhecer esses paralelismos não é condenar o passado, mas compreender as raízes profundas da injustiça e nos equipar para desafiá-la no presente. A história nos urge a olhar para além da superfície de nosso próprio esplendor para discernir as sombras que ainda persistem. A narrativa da escravidão, em sua brutalidade, nos obriga a uma introspecção profunda sobre a natureza humana e a fragilidade da civilização. Frequentemente, nos apegamos à ideia de progresso linear, assumindo que a humanidade avança inevitavelmente em direção a uma maior ilustração e moralidade. No entanto, a persistência de formas modernas de servidão e exploração demonstra que as lições do passado não são automaticamente aprendidas. A banalidade do mal, um conceito popularizado por Hannah Arendt, encontra um eco sombrio na antiga Grécia, a normalização da crueldade, a aceitação do inaceitável como parte da ordem natural. Para muitos cidadãos atenienses, a escravidão não era um dilema moral, mas um fato econômico e social, tão intrínseco ao seu modo de vida quanto a ágora ou a acrópole. Essa capacidade de integrar a injustiça mais abjeta no tecido da vida cotidiana, de racionalizá-la e de não sentir o peso moral de sua existência, é uma advertência poderosa. Nos confronta com a incômoda verdade de que a maldade não sempre se apresenta como um ato monstruoso e excepcional, mas frequentemente como o resultado da indiferença, da obediência cega às normas estabelecidas, ou da passividade diante do sofrimento alheio.
No contexto da antiga Grécia, a desumanização do escravo foi tão completa que seu sofrimento se tornou invisível para a maioria dos cidadãos livres. Seus gritos silenciados, suas vidas truncadas, suas esperanças esmagadas, dissolveram-se no fundo de uma sociedade preocupada com o debate filosófico e a perfeição artística. Essa invisibilização, essa negação da subjetividade do neutro, é uma das ferramentas mais potentes da opressão. Quando um grupo de pessoas é despojado de sua jade, de sua humanidade na mente coletiva, pode-se infligir qualquer tipo de atrocidade sem que a consciência social se perturbe. A reflexão sobre a escravidão grega nos convida a questionar nossas próprias cegueiras coletivas, a examinar as zonas cinzentas de nossa moralidade e a desafiar as justificativas que utilizamos para ignorar o sofrimento em nosso próprio tempo. É um chamado à vigilância ética, a constante reavaliação de nossos valores e a coragem de ver a injustiça, mesmo quando está disfarçada ou normalizada pelas estruturas de poder. A resiliência do espírito humano, mesmo sob as condições mais extremas de opressão, é um testemunho inegável de sua inerente busca por liberdade e dignidade. Embora a vida do escravo na antiga Grécia estivesse marcada pela constante ameaça da violência e da aniquilação da identidade, a capacidade de alguns para se agarrar a uma centelha de esperança, ou mesmo de desafiar sutilmente seus opressores, é um aspecto crucial dessa trágica narrativa. Não se tratava de uma resistência heróica, no sentido épico, mas de uma resistência íntima, silenciosa, que se manifestava nos pequenos atos cotidianos. A persistência da memória, o apego aos fragmentos de uma vida anterior à escravidão, era uma forma poderosa de resistência mental. Recordar um nome, uma canção, uma tradição de sua terra natal, era uma forma de afirmar uma identidade que o sistema tentava apagar. As conexões clandestinas entre escravos, os momentos de solidariedade compartilhada, a ajuda mútua em momentos de doença ou fraqueza, eram atos de doença ou fraqueza, eram atos de doença ou fraqueza, eram atos de desconfiança. Essas redes invisíveis de apoio mútuo eram vitais para a sobrevivência psicológica. Proporcionavam um mínimo de consolo e um lembrete de que não estavam completamente sozinhos. A astúcia e a engenhosidade também eram formas de resistência, a capacidade de burlar as regras, de desacelerar o trabalho sem ser descoberto, de obter pequenos favores, ou de trocar em pequenos favores, ou de trocar informações cruciais. Esses atos, aparentemente menores, eram uma forma de recuperar um mínimo de agência, em um mundo onde toda autonomia lhes havia sido arretada. Inclusive o suicídio, em alguns casos, embora uma manifestação extrema de desespero podia ser interpretado como o último ato de liberdade, a última decisão sobre seu próprio corpo e sua própria vida, recusando-se a continuar sendo uma propriedade. Essas formas de resistência, por pequenas ou desesperadas que fossem, são os lembretes de que o espírito humano, mesmo sob a bota da tirania mais absoluta, luta para não ser completamente quebrado. Ensinam-nos que a liberdade não é apenas uma condição política, mas uma aspiração intrínseca, que aninha em cada ser humano, uma chama que, embora apenas um rescaldo, é incrivelmente difícil de extinguir. A transmissão do legado da escravidão, desde a antiguidade até a modernidade, manifesta-se em padrões recorrentes de exploração e desumanização. O vídeo nos convida a olhar além das particularidades históricas para identificar as estruturas subjacentes de opressão que persistem. Se a antiga Grécia lançou as bases filosóficas da liberdade, uma minoria, ao mesmo tempo, aperfeiçoou um sistema de escravidão que se tornaria um modelo, consciente ou inconscientemente, para futuraria um modelo, consciente ou inconscientemente, para futuras formas de servidão. A ideia de que certas pessoas são inerentemente inferiores ou destinadas à servidão, seja por sua origem, sua raça, seu gênero ou sua condição econômica, é uma falácia que tem sido perpetuada ao longo dos séculos para justificar a exploração. Na Grécia da certa justificação era frequentemente cultural ou militar prisioneiros de guerra. Em épocas posteriores, basear-se-ia na raça ou na religião. Hoje, se disfarça com a retórica da mão de obra barata ou da necessidade econômica.
A persistência da cegueira moral é outro legado. A capacidade das sociedades para prosperar e se definirem como avançadas, enquanto ignoram ou minorizam o sofrimento de uma parte de sua população, é um padrão alarmante. Os mecanismos de invisibilização do sofrimento, a criação de distâncias entre o consumidor e o produtor, entre o beneficiário e a vítima, são técnicas modernas que espelham a forma como cidadãos atenienses podiam desfrutar de seu ócio e seus simpósios, sem confrontar a brutalidade que tornava possível seu estilo de vida. Além disso, a lógica inerente da acumulação de riqueza através da mão de obra, gratuita ou extremamente barata, é um motor que impulsionou a escravidão e seus derivados ao longo da história. 3. Com maior frequência, a resistência se manifestava em formas sutis, quase imperceptíveis para o amo e para o observador externo, mas vitais para a sobrevivência psicológica e a manutenção da sanidade do escravo. Compartilhar um pedaço de comida oculto, um gesto discreto de apoio, em momentos de desespero abismal, um sussurro furtivo na língua natal que recordava um passado comum e uma identidade partilhada, ou até mesmo um olhar de entendimento e cumplicidade que cruzava o abismo da servidão, eram atos de profunda significação. Essas pequenas fissuras na parede monolítica da opressão permitiam que uma centelha de humanidade sobrevivesse e se reacendesse. A solidariedade era um bálsamo precioso contra o isolamento paralisante e o desespero aniquilador. Em um ambiente projetado meticulosamente para dividir e conquistar, para semear a desconfiança entre os próprios escravos, o reconhecimento mútuo da humanidade compartilhada, da dor e da esperança, se tornava um ato revolucionário em si. Os escravos desenvolveram códigos próprios, formas de comunicação não verbais e uma cultura subterrânea, quase secreta, que lhes permitia manter uma conexão, uma rede invisível, mais poderosa de apoio mútuo que mitigava a solidão abissal de sua condição. Era um universo paralelo de humanidade em meio à desumanização. A narração de histórias, a transmissão oral de conhecimentos ancestrais, de mitos e lendas, ou canções melancólicas de suas terras de origem, eram também atos de resistência cultural. Eram formas de se agarrar desesperadamente à sua identidade original e de preservar um legado que o sistema tentava apagar metodicamente. Embora suas vidas estivessem ditadas por uma vontade alheia e brutal, nestes momentos de conexão secreta e efêmera, recuperavam uma pitada preciosa de agência, uma efêmera sensação de controle sobre seu próprio mundo interior, um santuário indevassável. Esses atos, por pequenos ou insignificantes que parecessem aos olhos de um observador externo, eram testemunhos eloquentes da tenacidade inquebrável do espírito humano, de sua capacidade intrínseca para resistir à aniquilação total e encontrar luz mesmo nas profundezas mais obscuras da escuridão. Eram sementes de rebelião, não necessariamente violentas ou grandiosas, mas rebeliões do espírito, da alma e da mente que se negavam a ser completamente quebrados pela crueldade sistêmica e a barbárie do sistema. A resistência, nesse contexto, era a própria sobrevivência da dignidade. O inferno terreno, a tragédia das minas de Laurion, a narrativa do escravo na antiga Grécia, em sua implacável progressão de sofrimento, frequentemente culminava em um destino que representava a sentença de morte mais cruel e lenta imaginável às minas. Para aqueles que haviam sobrevivido à captura brutal, ao horror despersonalizador do mercado de escravos e à servidão doméstica, a transferência para as minas de prata de Laurion, ou para outras extrações minerais igualmente infernais, era o fim de toda e qualquer esperança. Não era apenas uma mudança de cenário ou de trabalho, mas uma transição abrupta para um inferno terreno onde a vida humana não tinha nenhum valor intrínseco, exceto sua capacidade de extração e produção, até o esgotamento fatal. As condições nas minas eram inumanas até um grau quase inimaginável, beirando a loucura, a escuridão perpétua e sufocante, o ar viciado carregado de pó e gases tóxicos, a falta de ventilação adequada que tornava a respiração um esforço agonizante, o calor sufocante e a umidade opressora que se alternava com o frio penetrante e úmido das profundezas da terra, criavam um ambiente insustentável para qualquer ser vivo.
Os escravos eram obrigados a trabalhar em túneis estreitos, claustrofóbicos e perigosos, frequentemente acorrentados uns aos outros, com quase nenhum descanso, pouca água e alimento inadequado e insuficiente. A esperança de vida nessas condições era de apenas alguns anos, se não meses, transformando a mina em um cemitério em massa. As doenças respiratórias causadas pela inalação constante de poeira de sílica e outros minerais, os acidentes por desabamentos inesperados e a queda de rochas, o esgotamento extremo que levava ao colapso físico e a brutalidade sádica dos capatazes eram uma constante diária. Cada jornada de trabalho era uma luta desesperada pela sobrevivência em um ambiente projetado para consumir a vida até sua última gota, para extrair até a última energia do corpo. O corpo do escravo, já desgastado e fragilizado pela vida anterior de privações e trabalho duro, era agora submetido a um rigor extremo que o levava ao limite absoluto de sua resistência física e mental, até a exaustão completa e a morte. As lesões, desde cortes e fraturas até infecções graves, eram comuns, mas a atenção médica era inexistente ou mínima, um luxo impensável. Um escravo doente, ferido ou debilitado nas minas era simplesmente descartável e substituível, uma peça a mais na maquinaria voraz da extração de riqueza, facilmente reposta por uma nova remessa de desgraçados. A transferência para as minas simbolizava a culminação da desumanização. Se no lar o escravo era uma propriedade com certa funcionalidade social, nas minas era uma ferramenta descartável, um corpo anônimo e sem rosto cujo único propósito era escavar a terra até seu colapso final e inexorável. Era um lugar onde a moralidade se desvanecia completamente, onde a avareza se manifestava em sua forma mais pura e cruel, devorando vidas humanas em sua busca incessante e insaciável por metais preciosos. A mineração na antiga Grécia não era apenas uma indústria lucrativa, era um monumento à barbárie humana disfarçada de progresso econômico, um testemunho mudo e aterrorizante dos horrores que podem ser cometidos quando a vida de um ser humano é reduzida a um mero custo de produção, a um insumo descartável para a prosperidade de poucos. Um capítulo sombrio que ecoa até hoje nas explorações modernas. Ecos da antiguidade, paralelismos e advertências para o presente. A história da escravidão na antiga Grécia, embora separada de nós por milênios de avanços tecnológicos e sociais, não é um mero relicário empoeirado do passado, é um espelho inquietante que reflete paralelismos chocantes e advertências urgentes para o presente. A tentação reconfortante de relegar esses horrores a uma época menos civilizada ou primitiva é enganosa e perigosa, pois nos impede de reconhecer como as dinâmicas de poder, a desumanização deliberada e a exploração inescrupulosa continuam se manifestando, de formas muitas vezes disfarçadas, no mundo contemporâneo. A história, nesse sentido, não é estática, mas um fluxo contínuo de padrões. As minas da antiguidade têm seus equivalentes modernos, fábricas clandestinas onde se explora trabalhadores em condições subhumanas e desumanas, redes de tráfico de pessoas que comercializam com o desespero e a vulnerabilidade humana, a escravidão por dívida que aprisiona milhões em um ciclo perpétuo e inescapável de servidão, ou mesmo a servidão sexual que degrada e traumatiza inúmeras vítimas em uma economia globalizada e desregulada. A forma pode mudar, mas a essência da exploração permanece a mesma. A capacidade de uma sociedade para ignorar, justificar ou até mesmo celebrar a opressão de um grupo em nome do benefício econômico ou da conveniência social e política, não é uma relíquia isolada do passado grego. É uma constante preocupante na história humana. A cegueira moral dos atenienses que debatiam filosofia e democracia enquanto se beneficiavam diretamente do trabalho escravo, encontra seu eco perturbador nas cadeias de suprimentos modernas que ocultam a exploração e o trabalho forçado, no consumo em massa que ignora as condições de produção de bens baratos, ou nos discursos políticos que desumanizam populações vulneráveis para justificar sua marginalização, aprisionamento ou expulsão, a negação da identidade, o isolamento social e a arbitrariedade do poder,
táticas de controle psicológico e físico do escravo antigo ressoam de reciclo do escravo antigo, ressoam de forma alarmante nas táticas de controle dos exploradores modernos, a confiscação de documentos de identidade que impedem a fuga, a privação da comunicação com o exterior que garante o isolamento, a criação de ambientes de medo e dependência que quebram a vontade das vítimas, e a manipulação psicolarização de ambientes de medo e dependência que quebram a vontade das vítimas, e a manipulação psicológica que as faz sentir-se sem saída. A lição mais dolorosa da antiguidade não é meramente que a escravidão existiu, mas que os mecanismos subjacentes que a permitiram, a avareza insaciável, a indiferença sociável, a indiferença social, a hierarquia de poder opressora e a capacidade de desumanizar o outro, continuam sendo forças ativas e perigosas em nosso mundo. Reconhecer esses paralelismos não é condenar o passado de forma anacrônica, mas compreender as raízes profundas da injustiça e nos equipar com o conhecimento e a vigilância necessários para desafiá-la no presente. A história nos urge a olhar para além da superfície brilhante de nosso próprio esplendor tecnológico e cultural para discernir as sombras persistentes que ainda persistem em nossa sociedade, exigindo nossa atenção e ação. É um convite à introspecção e à ação. A banalidade do mal e nossas cegueiras coletivas, a narrativa da escravidão em sua brutalidade inquestionável, nos obriga a uma introspecção profunda sobre a própria natureza humana e a fragilidade inerente da civilização. Frequentemente, nos apegamos à ideia reconfortante de um progresso linear e inevitável, assumindo que a humanidade avança inexoravelmente em direção a uma maior ilustração moral e ética. No entanto, a persistência de formas modernas de servidão e exploração, muitas vezes disfarçadas sob o véu da legalidade ou da necessidade econômica, demonstra que as lições do passado não são automaticamente aprendidas ou internalizadas. A história se repete não porque somos incapazes de mudar, mas porque somos capazes de esquecer e justificar. A banalidade do mal, um conceito popularizado pela filósofa Hannah Arendt, ao analisar os crimes do Holocausto, encontra um eco sombrio e perturbador na antiga Grécia, a normalização do gay e perturbador na antiga Grécia, a normalização da crueldade, a aceitação do inaceitável como parte integrante da ordem natural das coisas. Para muitos cidadãos atenienses, a escravidão não era um dilema moral ou ético, mas um fato econômico e social inquestionável, tão intrínseco ao seu modo de vida quanto a ágora. Seus templos majestosos, seu modo de vida quanto a ágora. Seus templos majestosos, ou ziga quanto a ágora. Seus templos majestosos, ou seu modo de vida quanto a ágora. Seus templos majestosos, ou acrópole. Essa capacidade de integrar a injustiça mais abjeta no tecido da vida cotidiana, de racionalizá-la, e de não sentir o peso moral de sua existência, é uma advertência poderosa para todas as gerações. Ela nos confronta com a incômoda verdade de que a maldade não sempre se apresenta como um ato monstruoso, excepcional e chocantemente, como resultado da indiferença generalizada, da obediência cega às normas sociais estabelecidas, ou da passividade complacente diante do sofrimento alheio. No contexto da antiga Grécia, a desumanização do escravo foi tão completa e eficaz que seu sofrimento se tornou invisível ou convenientemente ignorado para a maioria dos cidadãos livres. Seus gritos silenciados, suas vidas truncadas, suas esperanças esmagadas, dissolveram-se no fundo de uma sociedade preocupada com o debate filosófico abstrato e a perfeição artística, e um paradoxo gritante. Essa invisibilização, essa negação da sublimidade do Mosoro, é uma das ferramentas mais potentes e perversas da opressão. Quando um grupo de pessoas é despojado de sua humanidade na mente coletiva, pode-se infligir qualquer tipo de atrocidade sem que a consciência social se perturbe, sem que haja culpa ou remorso.
A reflexão sobre a escravidão grega nos convida, assim a tensionar nossas próprias cegueiras coletivas no presente, a examinar as zonas cinzentas e ambíguas de nossa moralidade, e a desafiar as justificativas que utilizamos para ignorar o sofrimento em nosso próprio tempo e usamos para ignorar o sofrimento em nosso próprio tempo e condições. É um chamado urgente à vigilância ética contínua, a constante reavaliação de nossos valores mais fundamentais e a coragem de ver a injustiça, mesmo quando está disfarçada, normalizada ou votos mais fundamentais disfarçada, normalizada ou oculta pelas estruturas e pelas conveniências do dia a dia. A resiliência na adversidade, a luta inesgotável pela liberdade, a resiliência do espírito humano, mesmo sob as condições mais extremas e brutais de opressão, a resiliência do espírito humano, mesmo sob as condições mais extremas e brutais de opressão, é um testemunho inegável de sua inerente e inabalável busca por liberdade e dignidade. Embora a vida do escravo na antiga Grécia estivesse marcada pela constante e esmagadora ameaça da violência física e da aniquilação sistemática da identidade, a capacidade de urgência física e da aniquilação sistemática da identidade, a capacidade de alguns para se agarrar a uma centelha de esperança, ou mesmo de desafiar sutilmente os opressores, é um aspecto crucial, e muitas vezes negligenciado dessa trágica narrativa. Não se tratava de uma resistência heróica no sentido épico, com batalhas e vitórias grandiosas, mas de uma resistência íntima, assistência unida. Se manifestava nos pequenos e quase imperceptíveis atos cotidianos. A persistência da memória, o apego aos fragmentos esparsos de uma vida anterior à escravidão, era uma forma poderosa de resistência mental e emocional. Recordar um nome verdadeiro, uma canção de ninar, uma tradição de sua terra natal, ou os rostos de entes queridos, era uma forma de afirmar e proteger uma identidade que o sistema tentava, com todas as suas forças, apagar. As conexões clandestinas entre escravos, os momentos de solidariedade compartilhada, a ajuda mútua em momentos de doença ou fraqueza, eram atos revolucionários e uma força de certeza. Eram atos revolucionários, o sistema projetado para o isolamento, a desconfiança e a sistema projetado para o isolamento, a desconfiança e a desunião dos oprimidos. Essas redes invisíveis de apoio mútuo eram vitais para a sobrevivência psicológica, proporcionando o mínimo de consolo, uma tábua de salvação e um lembrete crucial de que não estavam completamente sozinhos no sofrimento. A astúcia e a generosidade também eram formas de resistência ativa, a capacidade de burlar as regras existências por feito, desafiar o transvase agressivo, capacidade de resolver os transformes de poder sair das baterias fazer, para transferir os seus negócios ao vacilo, chefe vacina, a sua vida, a sua vacina, a sua vacina, a sua vacina, a sua vacina, se o que você vai ter de Esses atos, aparentemente menores e insignificantes, eram uma forma de recuperar um mínimo de agência e controle em um mundo onde toda a autonomia lhes havia sido arrebatada de forma violenta. Inclusive o suicídio, em alguns casos extremos, embora uma manifestação angustiante de desespero e dor, podia ser interpretado como o último ato de liberdade, a última decisão soberana sobre seu próprio corpo e sua própria vida, recusando-se a continuar sendo uma propriedade, uma ferramenta, uma coisa. Essas formas de resistência, por pequenas, desesperadas ou trágicas que fossem, são lembretes eloquentes de que o espírito humano, mesmo sob a bota da tirania mais absoluta e esmagadora, luta incessantemente para não ser completamente quebrado. Elas nos ensinam que a liberdade não é apenas uma condição política externa, mas uma aspiração intrínseca que aninha em cada ser humano, uma chama teimosa que, embora reduzida a um rescaldo quase imperceptível, é incrivelmente difícil de extinguir por completo. É a prova da dignidade inata que o homem, por mais que tentem, não consegue apagar em outro. O legado persistente da escravidão, um espelho para a modernidade.
A transmissão do legado da escravidão, desde a antiguidade clássica até a modernidade complexa, manifesta-se em padrões recorrentes de exploração e desumanização que desafiam a noção de progresso linear. A análise nos convida a olhar além das particularidades históricas de cada época para identificar as estruturas subjacentes de opressão que persistem e se reinventam. Se a antiga Grécia lançou as bases filosóficas da liberdade e da cidadania para uma minoria privilegiada, ao mesmo tempo, aperfeiçoou um sistema de escravidão que se tornaria um modelo, consciente ou inconscientemente, para futuras formas de servidão e subjugação em diversas culturas e tempos. A ideia perniciosa de que certas pessoas são inerentemente inferiores ou destinadas à servidão, seja por sua origem étnica, sua raça, seu gênero, sua religião ou sua condição econômica, é uma falácia moral e intelectual que tem sido perpetuada ao longo dos séculos para justificar a exploração mais brutal. Na Grécia Antiga, a justificação era frequentemente cultural ou militar, prisioneiros de guerra e bárbaros. Em épocas posteriores, basear-se-ia na raça, na religião ou na religião. Hoje, se disfarça com a retórica da mão de obra barata, da necessidade econômica ou da competitividade global, mascarando a exploração por trás de termos aparentemente neutros. A persistência da cegueira moral é outro legado sombrio. A capacidade das sociedades para prosperar e se definirem como avançadas ou civilizadas enquanto ignoram, minimizam ou normalizam o sofrimento de uma parte considerável de sua população é um padrão alarmante. Os mecanismos de invisibilização do sofrimento, a criação de distâncias geográficas e psicológicas entre o consumidor e o produtor, entre o beneficiário do sistema e a vítima direta, são técnicas modernas que espelham a forma como os cidadãos atenienses podiam desfrutar de seu ócio, de seus simpósios filosóficos e de sua vida cultural, sem confrontar a brutalidade sistêmica que tornava possível seu estilo de vida luxuoso. Além disso, a lógica inerente da acumulação de riqueza através da mão de obra gratuita ou extremamente barata é um motor poderoso que impulsionou a escravidão e seus derivados ao longo de toda a história. As minas de Laurion, com seu voraz consumo de vidas humanas para extrair metais preciosos, são um símbolo brutal de como a ganância insaciável pode desumanizar completamente os indivíduos, reduzindo-os a meros insumos descartáveis em uma cadeia de produção. Esse impulso econômico desenfreado, desprovido de qualquer consideração ética ou humanitária, continua sendo uma força poderosa na economia global atual, onde as cadeias de suprimento complexas e opacas frequentemente ocultam a exploração, o trabalho forçado e o tráfico de pessoas. O exame da escravidão antiga, portanto, não é apenas um exercício acadêmico de curiosidade histórica, mas um chamado à ação urgente. Nos impulsiona a desmantelar os mitos do progresso linear e a confrontar as formas sutis e manifestas em que a opressão e a desumanização continuam operando em nosso próprio tempo. Obriga-nos a uma vigilância constante e ativa para não replicar, em novas roupagens, os erros mais sombrios do passado. É um desafio para que nos tornemos mais conscientes e responsáveis em nossas escolhas e em nossa participação na sociedade. A advertência perene da história, luz e sombra da civilização, a história da escravidão, longe de ser um capítulo fechado e empoeirado nos livros de texto, ergue-se como uma advertência perene sobre a maleabilidade da moralidade humana e a facilidade com que uma sociedade pode se desviar perigosamente de seus próprios ideais mais elevados. A Atenas que deu ao mundo os alicerces da democracia, da filosofia e do pensamento crítico, que celebrou a razão e a liberdade de pensamento como poucos, é a mesma Atenas que construiu sua prosperidade, seu tempo de ócio e sua magnificência cultural sobre as costas de milhões de almas cativas e exploradas. Essa dualidade intrínseca é a lição mais perturbadora e crucial, a coexistência da luz mais brilhante e da sombra mais profunda no coração de uma mesma e autoproclamada civilização. Não podemos nos permitir a autocomplacência ingênua de acreditar que superamos definitivamente essas contradições morais. As dinâmicas de poder que permitiram a uma elite submeter e explorar outra população, as justificativas ideológicas distorcidas que desumanizaram o outro para legitimar sua exploração, e a cegueira social que permitiu que tais atrocidades se normalizassem e se tornassem parte do tecido social,
São mecanismos que não desapareceram milagrosamente da psique coletiva humana. Eles se transformam, disfarçam-se sob novas roupagens, adaptam-se aos tempos e às tecnologias, mas os princípios subjacentes de opressão persistem. A história nos interpela diretamente, não apenas a recordar o passado distante, mas a reconhecer as similaridades incômodas no presente. Onde estão nossas minas de Laurion hoje? Que produtos consumimos em nosso dia a dia que são fabricados com mão de obra explorada ou escravizada, sem que tenhamos consciência disso? Que discursos políticos desumanizam certos grupos de pessoas, abrindo a porta para sua marginalização, abuso ou perseguição? Que narrativas convenientes contamos a nós mesmos para justificar a desigualdade sistêmica, a injustiça ambiental ou a indiferença diante do sofrimento alheio? O passado não é um museu, mas um espelho. A história da escravidão na Grécia nos chama a um exame de consciência global e pessoal profundo. Nos insta a questionar as narrativas dominantes que idealizam o passado e a buscar as vozes silenciadas, as histórias não contadas e as verdades incômodas que foram convenientemente apagadas. Nos obriga a olhar além da estética imponente da Acrópole e do Partenon para ver o suor, o sangue e as lágrimas daqueles cujo sofrimento e sacrifício tornaram possível sua construção e o esplendor de sua cultura. É um lembrete solene de que a liberdade e a dignidade não são dons inerentes que se concedem universalmente, mas direitos que devem ser constantemente protegidos, vigiados e defendidos com vigor contra as forças que buscam despojá-los. A advertência final é clara. Para construir um futuro verdadeiramente justo e equitativo, devemos primeiro confrontar e aprender das sombras mais escuras de nosso passado, reconhecendo que a luta pela humanidade plena e universal é uma tarefa interminável e sempre presente, exigindo vigilância e ação contínuas. O eco contínuo da história. Justiça social no século XXI. Finalmente, o eco da história, tal como a narrativa o apresenta, ressoa com uma urgência contemporânea que nos chama à ação e à reflexão ativa sobre a justiça social no século XXI. A narração da vida do escravo, desde sua captura brutal até seu terrível e anônimo fim nas minas, não é apenas um relato de sofrimento individual, mas uma poderosa parábola sobre as estruturas sistêmicas que permitem a exploração e a moralidade coletiva que as tolera passivamente. A história se torna, assim, uma ferramenta para entender o presente. A conclusão, que vincula explicitamente os horrores da antiguidade com as injustiças presentes, é crucial e inegável. Não se trata de uma mera analogia histórica superficial, mas de uma profunda interconexão temática e estrutural. Os mecanismos de poder, a desumanização deliberada do outro para fins de controle e a priorização desmedida do ganho econômico sobre a vida e a dignidade humana são elementos transhistóricos que atravessam eras e culturas. Hoje, essas dinâmicas se manifestam de novas formas na trata de pessoas, no trabalho forçado em cadeias de suprimento globais complexas, nas condições laborais abusivas em diversas indústrias e na exploração sistemática de migrantes e refugiados vulneráveis, que são frequentemente marginalizados e sem voz. A cegueira moral da antiga Grécia se reflete, de forma perturbadora, na indiferença dos consumidores diante das condições de produção dos bens que adquirem, na passividade complacente dos governos e instituições diante da exploração de populações marginalizadas, ou na normalização social da desigualdade extrema, que condena milhões à pobreza e à privação. O chamado a reconhecer que tais sistemas de abuso e cegueira moral persistem hoje é, portanto, um imperativo ético inegociável. Nos exige ir além da mera condenação retórica do passado para converter essa compreensão histórica em uma ferramenta de análise crítica do presente. Como contribuímos, consciente ou inconscientemente, para sistemas de exploração através de nossas decisões de consumo, nossas posturas políticas ou, talvez mais sutilmente, através de nossa inação e silêncio, a lição mais valiosa da narrativa não é apenas a tragédia avassaladora dos escravos,
mas a responsabilidade que recai sobre cada geração para desmantelar as estruturas de opressão e fomentar uma sociedade onde a dignidade humana seja verdadeiramente universal e não uma prerrogativa limitada a poucos privilegiados. O propósito de revisitar essas sombras históricas não é apenas lamentar o que foi, mas aprender profundamente para que o conhecimento do passado se torne o catalisador poderoso de um futuro mais justo e equitativo. Um futuro onde a liberdade não seja um privilégio concedido, mas um direito inalienável para todos os seres humanos, e onde a humanidade finalmente não repita os erros mais vergonhosos de sua própria história. 3. Com maior frequência, a resistência se manifestava em formas sutis, quase imperceptíveis para o amo e para o observador externo, mas vitais para a sobrevivência psicológica e a manutenção da sanidade do escravo. Compartilhar um pedaço de comida oculto, um gesto discreto de apoio em momentos de desespero abismal, um sussurro furtivo na língua natal que recordava um passado comum e uma identidade partilhada, ou até mesmo um olhar de entendimento e cumplicidade que cruzava o abismo da servidão, eram atos de profunda significação. Essas pequenas fissuras na parede monolítica da opressão permitiam que uma centelha de humanidade sobrevivesse e se reacendesse. A solidariedade era um bálsamo precioso contra o isolamento paralisante e o desespero aniquilador. Em um ambiente projetado meticulosamente para dividir e conquistar, para semear a desconfiança entre os próprios escravos, o reconhecimento mútuo da humanidade compartilhada, da dor e da esperança, se tornava um ato revolucionário em si. Os escravos desenvolveram códigos próprios, formas de comunicação não verbais e uma cultura subterrânea, quase secreta, que lhes permitia manter uma conexão, uma rede invisível, mas poderosa, de apoio mútuo que mitigava a solidão abissal de sua condição. Era um universo paralelo de humanidade em meio à desumanização. A narração de histórias, a transmissão oral de conhecimentos ancestrais, de mitos e lendas, ou canções melancólicas de suas terras de origem, eram também atos de resistência cultural. Eram formas de se agarrar desesperadamente à sua identidade original e de preservar um legado que o sistema tentava apagar metodicamente. Embora suas vidas estivessem ditadas por uma vontade alheia e brutal, nestes momentos de conexão secreta e efêmera, recuperavam uma pitada preciosa de agência, uma efêmera sensação de controle sobre seu próprio mundo interior, um santuário indevassável. Esses atos, por pequenos ou insignificantes que parecessem aos olhos de um observador externo, eram testemunhos eloquentes da tenacidade inquebrável do espírito humano, de sua capacidade intrínseca para resistir à aniquilação total e encontrar luz mesmo nas profundezas mais obscuras da escuridão. Eram sementes de rebelião, não necessariamente violentas ou grandiosas, mas rebeliões do espírito, da alma e da mente que se negavam a ser completamente quebrados pela crueldade sistêmica e a barbárie do sistema. A resistência, nesse contexto, era a própria sobrevivência da dignidade. O inferno terreno, a tragédia das minas de Laurion, a narrativa do escravo na antiga Grécia, em sua implacável progressão de sofrimento, frequentemente culminava em um destino que representava a sentença de morte mais cruel e lenta imaginável às minas. Para aqueles que haviam sobrevivido à captura brutal, ao horror despersonalizador do mercado de escravos e à servidão doméstica, a transferência para as minas de prata de Laurion, ou para outras extrações minerais igualmente infernais, era o fim de toda e qualquer esperança. Não era apenas uma mudança de cenário ou de trabalho, mas uma transição abrupta para um inferno terreno, onde a vida humana não tinha nenhum valor intrínseco, exceto sua capacidade de extração e produção, até o esgotamento fatal. As condições nas minas eram inumanas até um grau quase inimaginável, beirando a loucura. A escuridão perpétua e sufocante, o ar viciado carregado de pó e gases tóxicos, a falta de ventilação adequada que tornava a respiração um esforço agonizante, o calor sufocante e a umidade opressora, que se alternava com o frio penetrante e úmido das profundezas da terra, criavam um ambiente insustentável para qualquer ser vivo. Os escravos eram obrigados a trabalhar em túneis estreitos, claustrofóbicos e perigosos, frequentemente acorrentados uns aos outros, com quase nenhum descanso,
pouca água e alimento inadequado e insuficiente. A esperança de vida nessas condições era de apenas alguns anos, se não meses, transformando a mina em um cemitério em massa. As doenças respiratórias causadas pela inalação constante de poeira de sílica e outros minerais, os acidentes por desabamentos inesperados e a queda de rochas, o esgotamento extremo que levava ao colapso físico e a brutalidade sádica dos capatazes era uma constante diária. Cada jornada de trabalho era uma luta desesperada pela sobrevivência em um ambiente projetado para consumir a vida até sua última gota, para extrair até a última energia do corpo. O corpo do escravo, já desgastado e fragilizado pela vida anterior de privações e trabalho duro, era agora submetido a um rigor extremo que o levava ao limite absoluto de sua resistência física e mental, até a exaustão completa e a morte. As lesões, desde cortes e fraturas até infecções graves, eram comuns, mas a atenção médica era inexistente ou mínima, um luxo impensável. Um escravo doente, ferido ou debilitado nas minas, era simplesmente descartável e substituível, uma peça a mais na maquinaria voraz da extração de riqueza, facilmente reposta por uma nova remessa de desgraçados. A transferência para as minas simbolizava a culminação da desumanização. Simular o escravo era uma propriedade com certa funcionalidade social, nas minas era uma ferramenta descartável, um corpo anônimo e sem rosto, cujo único propósito era escavar a terra até seu colapso final e inexorável. Era um lugar onde a moralidade se desvanecia completamente, onde a avareza se manifestava em sua forma mais pura e cruel, devorando vidas humanas em sua busca incessante e insaciável por metais preciosos. A mineração na antiga Grécia não era apenas uma indústria lucrativa, era um monumento à barbárie humana disfarçada de progresso econômico, um testemunho mudo e aterrorizante dos horrores que podem ser cometidos quando a vida de um ser humano é reduzida ao mero custo de produção, a um insumo descartável para a prosperidade de poucos. Um capítulo sombrio que ecoa até hoje nas explorações modernas, ecos da antiguidade, paralelismos e advertências para o presente. A história da escravidão na antiga Grécia, embora separada de nós por milênios de avanços tecnológicos e sociais, não é um mero relicário empoeirado do passado. É um espelho inquietante que reflete paralelismos chocantes e advertências urgentes para o presente. A tentação reconfortante de relegar esses horrores a uma época menos civilizada ou primitiva é enganosa e perigosa, pois nos impede de reconhecer como as dinâmicas de poder, a desumanização deliberada e a exploração inescrupulosa continuam se manifestando. A arquitetura da alma quebrada, justificação filosófica e a economia do corpo. A tragédia da escravidão na Grécia Antiga, para além da brutalidade física e da exploração laboral, foi, em sua essência, um projeto meticuloso e deliberado de aniquilação da alma, uma arquitetura complexa de desumanização que se infiltrava em cada poro da sociedade, desde os mais altos debates filosóficos até a intimidade mais profana do lar. A normalização dessa crueldade não foi um mero acidente histórico ou uma consequência inevitável das condições econômicas. Foi, em grande medida, o resultado de uma construção intelectual e cultural que forneceu o alicerce moral e a justificação necessária para que um homem pudesse possuir outro como uma ferramenta, um animal de carga com a capacidade de falar. Para compreender a profundidade desse abismo, é preciso dissecar as próprias ideias que permitiram que ele existisse, as narrativas que uma civilização contava a si mesma para poder dormir à noite, enquanto o sofrimento de milhões alimentava seu esplendor. O mais perturbador e revelador é que essa justificação encontrou sua voz mais articulada, não nos discursos de tiranos ou generais sedentos de sangue, mas na mente de um dos mais brilhantes intelectuais que a humanidade já produziu, Aristóteles. Em sua obra Política, o filósofo não apenas aceita a escravidão como um dado da realidade, mas se esforça para lhe conferir uma base lógica e natural. Ele desenvolve a infame teoria do menos escravo por natureza fisa e doulos, argumentando que certos indivíduos são, desde o nascimento, inerentemente desprovidos da capacidade de deliberação racional plena, possuindo apenas o suficiente para compreender e obedecer a ordens. Para Aristóteles,
A relação entre amo e escravo não era, portanto, uma violência ou uma injustiça, mas uma simbiose natural e benéfica para ambos. O amo, com sua razão superior, governava e dirigia, enquanto o escravo, com seu corpo robusto e sua razão limitada, executava. A escravidão tornava-se assim, não um mal necessário, mas parte da ordem harmoniosa do cosmos, tão natural quanto a dominação da alma sobre o corpo, ou do homem sobre o animal. Essa teoria, por mais repugnante que nos pareça hoje, foi de uma eficácia devastadora. Ela transformou uma relação de poder baseada na violência pura, a captura em guerra, a pirataria, o nascimento de mãe escrava, em uma hierarquia ontológica, uma diferença de essência. O escravo não era apenas um homem desafortunado, era um tipo diferente de ser humano, uma subespécie destinada à servidão. Essa moldura intelectual permeou a consciência coletiva, oferecendo um poderoso tranquilizante para a consciência moral. Permitia ao cidadão ateniense ver o escravo que lhe servia o vinho, que arava seu campo, ou que cuidava de seus filhos, não como um igual subjugado pela força, mas como um ser que cumpria seu propósito natural. A desumanização deixava de ser um ato contínuo de opressão, para se tornar o simples reconhecimento de um fato da natureza. Os grilhões físicos tornavam-se meramente a manifestação externa de uma inferioridade inata. Este é o poder supremo da ideologia, a capacidade de transformar a atrocidade em normalidade, a opressão em ordem. E esse legado venenoso, a ideia de que existem seres humanos descartáveis ou inferiores por natureza, provou ser terrivelmente resiliente, reencarnando-se ao longo da história em justificativas raciais, étnicas e sociais para a exploração. O corpo como território de consumo, uma economia da carne e do sofrimento, ancorada nessa justificação filosófica, a economia grega operava não apenas sobre a troca de bens e serviços, mas sobre um fundamento muito mais sombrio, a exploração sistemática e o consumo literal do corpo humano. O escravo não era um trabalhador que vendia sua força de trabalho, seu próprio corpo era a mercadoria, um recurso a ser explorado até seu completo esgotamento. Essa economia da carne manifestava-se de formas distintas, cada uma representando um diferente grau na escala do inferno terreno, mas todas unidas por um princípio comum, a redução do ser humano a um mero insumo produtivo, um objeto cujo valor residia unicamente em sua capacidade de gerar riqueza para seu proprietário. No topo dessa hierarquia de sofrimento, como já mencionado, estavam as minas de prata de Laurion, o epítome da lógica extrativista aplicada à vida humana. Ali, o corpo do escravo era tratado com a mesma lógica de um veio de minério, algo a ser perfurado, escavado e explorado até que nada mais restasse. Cada grama de prata que financiava a construção do Parthenon, ou a frota ateniense que derrotou os persas estava manchada com o sangue, o suor e o pó de sílica que preenchia os pulmões de milhares de homens e rapazes anônimos, morrendo lentamente na escuridão perpétua. A sua expectativa de vida era calculada friamente como um custo de produção. A morte não era um acidente de trabalho, era o resultado inevitável e esperado do próprio trabalho. Eram ferramentas vivas, e como qualquer ferramenta, quando se quebravam ou se desgastavam, eram descartadas e substituídas sem cerimônia ou lamento. Mas a economia do corpo não se limitava às minas. Nos vastos latifúndios agrícolas, os escravos rurais enfrentavam um trabalho físico extenuante sob o sol escaldante, desde o amanhecer até o anoitecer. Sua alimentação era a mínima necessária para mantê-los produtivos, seu abrigo, rudimentar. A violência do capataz era uma constante, um instrumento pedagógico para garantir a máxima produtividade. Aqui, o ritmo da exploração era talvez mais lento que nas minas, mas igualmente inexorável, um definhamento gradual que envelhecia os corpos prematuramente, curvava as costas e endurecia as almas. Eram as engrenagens humanas que moviam a produção de azeite, vinho e grãos, os pilares da economia e da dieta gregas. Nas cidades, o espectro da escravidão era mais variado, mas não menos opressivo. Havia os escravos domésticos, oiketai, cuja proximidade física com a família do amo criava uma dinâmica psicológica complexa e perversa. Embora pudessem, em alguns casos, estar mais bem alimentados e abrigados,
Essa proximidade os expunha a uma forma diferente de tirania, a arbitrariedade constante, o capricho, o abuso psicológico e, especialmente para as mulheres e os rapazes jovens, a violência sexual endêmica e normalizada. O corpo do escravo doméstico não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas também um objeto para a satisfação dos desejos e frustrações de seus amos. A ama que desconta sua raiva na escrava, o amo que a usa para seu prazer noturno, o filho do amo que aprende seu poder exercendo-o sobre os servos. Tudo isso fazia parte da estrutura de poder do oikos, o lar, um microcosmo da opressão da polis. O corpo do escravo era um território sem fronteiras, aberto à invasão a qualquer momento, por qualquer motivo. Havia também os escravos artesãos, que trabalhavam em olarias, forjas e oficinas, muitas vezes ao lado de trabalhadores livres, mas sob condições radicalmente diferentes. Seu talento e habilidade pertenciam a seu amo, que recolhia todos os lucros. E talvez numa das imagens mais icônicas da antiguidade, havia os remadores das triremes, os navios de guerra. Embora em certos períodos, como no auge da democracia ateniense, os remadores fossem cidadãos assalariados, a presença de escravos nos remos em diferentes contextos e cidades-estado era uma realidade. Acorrentados a seus bancos, seus corpos se tornavam uma extensão da própria embarcação, músculos pulsando em uníssono para impulsionar a máquina de guerra, uma metáfora perfeita da sua condição, pura força motriz, despojada de vontade e de identidade. Em cada um desses domínios, a mesma lógica se repetia. O ser humano era reduzido a uma de suas funções: força muscular, habilidade artesanal, capacidade reprodutiva, objeto sexual, e essa função era explorada até o limite, em um sistema que consumia vidas para alimentar a si mesmo. A dupla opressão, a inexistência da mulher escrava, se a condição de escravo representava a aniquilação da personalidade jurídica e social, a mulher escrava sofria uma dupla opressão, uma camada adicional de desumanização, imposta por seu gênero, em uma sociedade profundamente patriarcal. Sua existência era definida por uma vulnerabilidade abjeta e multifacetada. Seu corpo não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas também um receptáculo para a gratificação sexual de seus amos e um útero para a produção de novas propriedades. A escravidão para ela era um estado de estupro perpétuo e institucionalizado. A violência sexual não era um abuso ocasional ou um desvio de conduta, era um direito implícito e inquestionável do proprietário. O corpo da escrava estava à disposição de seu amo, de seus filhos, de seus convidados. Não havia conceito de consentimento, pois ela não era uma pessoa jurídica, capaz de consentir ou recusar. Era um bem, e o uso de um bem fica a critério de seu dono. Essa realidade brutal tinha consequências devastadoras. Além do trauma físico e psicológico contínuo, havia a questão da maternidade. Qualquer filho nascido de uma mãe escrava herdava sua condição. A máxima legal parto sequitur ventris seiva profia protan, seiva profiva proceta, seria formalizada. Estaria formalizada mais tarde no direito romano, já era uma prática universal. Isso transformava a capacidade reprodutiva da mulher escrava em um mecanismo de perpetuação do próprio desejo. Ela era forçada a gerar mais escravos para seu ano, em um ciclo cruel que negava seus laços maternais mais básicos. Seus filhos podiam ser vendidos a qualquer momento, arrancados de seus braços. Seus podiam ser vendidos a qualquer momento, arrancados de seus braços sem qualquer expedição de o amor maternal, dos vínculos humanos mais protebidos, se desunito e destruído. Enquanto o homem escravo era despojado de sua liberdade e de sua agência,
A mulher escrava era despojada de tudo isso e, adicionalmente, do controle sobre seu próprio corpo, sua sexualidade e sua capacidade de ser mãe. Sua identidade era fragmentada e consumida de múltiplas formas, como trabalhadora, como objeto sexual e como reprodutora de capital humano. No tecido social, ela era duplamente invisível. Invisível como escrava, desprovida de voz na esfera pública, e invisível como mulher, em uma sociedade onde mesmo as mulheres livres cidadãs tinham direitos extremamente limitados e eram confinadas ao espaço doméstico. A mulher escrava existia na intersecção mais profunda da opressão, no ponto cego da história, onde seu sofrimento raramente era registrado, exceto de forma incidental nas comédias, nos registros judiciais ou nos tratados domésticos escritos por homens que haviam apenas como uma função, um problema a ser gerenciado ou uma posse a ser utilizada. Sua resistência, portanto, tinha que ser ainda mais sutil e desesperada. O conhecimento de ervas para evitar a gravidez, a transmissão silenciosa de histórias e canções para seus filhos enquanto estavam com ela, a criação de laços de solidariedade com outras mulheres na mesma condição, formando uma irmandade de dor e resiliência nas sombras do patriarcado e da escravidão. Sua história é um testemunho silencioso e devastador das profundezas que a opressão humana pode alcançar quando o poder, o preconceito e a ganância se entrelaçam. Estruturas de controle e fissuras de liberdade, a lei, a fuga e o silêncio da história, a análise da escravidão como um projeto de aniquilação da alma, sustentado por justificativas filosóficas e manifestado numa brutal economia do corpo, revela apenas uma face do poliedro. Para que tal sistema se perpetuasse por séculos, não bastava a força bruta ou a ideologia. Era necessária uma teia complexa e sofisticada de controle social, político e crucialmente legal. A lei, frequentemente celebrada como o maior legado do mundo clássico e o baluarte da civilização contra a barbárie, foi, para o escravo, a ferramenta mais eficaz de sua opressão, o mecanismo que codificava sua inexistência como ser humano e o transformava, perante o Estado e a sociedade, em uma mera coisa. Contudo, mesmo sob o peso esmagador dessas estruturas, o espírito humano, em sua busca inextinguível por dignidade, encontrou formas de corroer os alicerces de sua prisão, de abrir fissuras no monólito da tirania. A história da escravidão é, portanto, também a história de uma resistência multifacetada, desde o ato desesperado da fuga até o paradoxo de uma liberdade comprada, mas nunca plena. A lei como arma, a codificação da inexistência e a tortura como verdade, na Atenas democrática, o conceito de cidadania politis era um clube exclusivo e ciosamente guardado, que definia seus privilégios por contraste direto com aqueles que deles eram excluídos. No extremo oposto do cidadão, com plenos direitos e voz na Assembleia, estava o escravo doulos, cuja identidade era definida por uma negação sistemática de toda e qualquer personalidade jurídica. A lei não o protegia, ela o definia como propriedade. Nos tribunais atenienses, um escravo não era um sujeito de direito, mas um objeto, uma res, uma coisa. Se um cidadão matasse o escravo de outro, o crime não era tratado como homicídio, mas como um dano à propriedade, análogo a matar o gado de um vizinho ou a queimar seu olival. O perpetrador era obrigado a indenizar o proprietário pelo valor de mercado do bem destruído, não a responder pela vida humana que ceifou. A vida do escravo não tinha valor intrínseco, seu valor era puramente econômico e extrínseco, determinado por seu amo. Essa coisificação legal atingia seu ápice mais perverso no procedimento judicial do Basanos, a tortura. Em um paradoxo que revela a profundidade da esquizofrenia moral grega, acreditava-se que um cidadão livre, sob juramento, falaria a verdade, enquanto um escravo, por sua má natureza servil e covarde, só poderia dizer a verdade sob a coerção da dor física extrema. Assim, o testemunho de um escravo só era admissível em tribunal se extraído sob tortura. O corpo do escravo tornava-se um campo de batalha para a extração de uma verdade judicial. O proprietário podia alugar seu escravo ao tribunal para ser torturado,
e se o escravo ficasse permanentemente incapacitado ou morresse durante o processo, o Estado indenizava o proprietário. A lei, portanto, não apenas permitia a tortura, mas a institucionalizava como o único meio de dar voz legal a escravo, uma voz que só podia ser ouvida através de gritos de agonia. O corpo, já um território de exploração laboral e sexual, convertia-se também no palco de um ritual jurídico sádico, onde a dor era o preço da palavra. Essa anulação jurídica estendia-se a todas as esferas da vida. O casamento entre escravos não tinha qualquer validade legal, era um mero arranjo de conveniência para o amo, que podia ser desfeito a qualquer momento. Os filhos, como vimos, pertenciam ao amo da mãe, e a família escrava, como unidade social e afetiva, simplesmente não existia aos olhos da lei. A própria noção de parentesco era-lhes negada. Um escravo não podia possuir propriedade, embora alguns amos permitissem que seus escravos mais habilidosos ou de confiança administrassem um pequeno fundo pecúleo, este, legalmente, ainda pertencia ao amo, que podia confiscá-lo a seu bel prazer. Esse arranjo, embora parecesse uma pequena concessão de autonomia, era, na verdade, uma ferramenta de controle incrivelmente eficaz, a esperança de acumular o suficiente para um dia comprar a liberdade, mantinha o escravo dócil, produtivo e menos propenso a fugir ou a se rebelar. A lei, em sua totalidade, funcionava como uma gaiola invisível, mas inquebrável, reforçando a cada momento a condição subhumana do escravo e garantindo que, mesmo na ausência de correntes físicas, ele permanecesse completamente subjugado ao poder absoluto de seu proprietário. Fissuras no monólito, a fuga, a sabotagem e o grito da revolta. Diante de um sistema tão hermeticamente fechado, a resistência parecia fútil. E, no entanto, ela existiu, persistente e multiforme, provando que nenhuma estrutura de opressão pode jamais extinguir por completo a vontade de ser livre. A forma mais dramática e arriscada de resistência era a fuga. O escravo fugitivo, o drapetes, era uma figura endêmica no mundo grego, uma fonte constante de ansiedade para a classe proprietária. A fuga era um ato de autoafirmação radical. Era o escravo declarando com os próprios pés que ele não era uma coisa, mas um ser humano com vontade própria, disposto a arriscar a tortura e uma morte horrível pela simples chance de viver livremente. O caminho do fugitivo era repleto de perigos, sem recursos, sem documentos, marcado talvez com o ferro em brasa de seu proprietário. Ele era caçado não apenas por seu amo, mas por uma indústria de caçadores de escravos profissionais, que prosperavam com a miséria alheia. As cidades ofereciam algum anonimato, mas também o risco constante de serem reconhecidos e denunciados. As terras selvagens, as montanhas e as fronteiras eram refúgios mais prováveis, lugares onde párias e marginais podiam tentar forjar uma nova existência, vivendo da pilhagem ou formando pequenas comunidades de foragidos. A própria geografia da Grécia, com seu terreno montanhoso e sua costa recortada, embora dificultasse o controle, também tornava a sobrevivência solitária um desafio imenso. Cada nascer do sol era uma incerteza, cada estranho, uma ameaça potencial. Eram formas de extensa infrapolítica corroía a eficiência do sistema escravista por dentro, uma miríade de atos anônimos de desafio que em conjunto representavam uma força considerável. Politizar a resistência explodia em violência aberta. Embora as grandes revoltas de escravos como as que abalaram a República Romana fossem raras na Grécia clássica, os levantes localizados não eram desconhecidos, especialmente no caso de consignação massiva de escravos como ensino de escravos como assinação massiva de escravos como as minas. O exemplo mais espetacular e aterrorizante para os atenienses ocorreu durante a fase final da Guerra do Peloponeso, quando os espartanos ocuparam a fortaleza de Cília, em plena Ática, a poucos quilômetros de Atenas, cerca de 20.000 escravos, a maioria trabalhadores qualificados nem escravos. A maioria trabalhadores qualificados das minas de Laurion aproveitaram a oportunidade para fugir em massa e buscar refúgio junto ao inimigo. Este evento foi um golpe econômico e psicológico devastador para Atenas. Ele não apenas paralisou sua tentativa com sua fragilidade de uma sociedade construída sob uma força hoje o vulcão de subir os povos. O medo de uma revolta geral de escravos,
O pesadelo que assombrava toda a sociedade escravista tornou-se por um momento, uma possibilidade terrivelmente real. Esse episódio gravou-se na memória coletiva ateniense como um lembrete sombrio de que suas ferramentas falantes tinham vontades e ódios próprios e que sua lealdade era uma ficção mantida apenas pela força e pela lealdade era uma ficção mantida apenas pela força e pela ausência de alternativas. A liberdade viciada, o labirinto da manutenção e a vida do libertino havia uma outra porta para sair da escravidão. Uma porta que não exigia a violência da revolta ou os perigos da fuga. Esta porta, no entanto, abria-se não para um campo aberto de liberdade, mas para um labirinto de obrigações, estigmas e uma cidadania perpetuamente negada. A manutenção não era, na maioria das vezes, um ato de pura benevolência negada. A manutenção não era, na maioria das vezes, um ato de pura benevolência. Era, mais uma vez, uma ferramenta de controle social e econômico. A promessa de liberdade futura era um incentivo supremo para a lealdade e trabalho futuro era um incentivo supremo para a lealdade e trabalho árduo. Um escravo podia ser libertado no testamento de seu amo como recompensa por anos de serviço fiel. Podia ser libertado pelo Estado por bravura em combate, ou mais comumente podia comprar sua própria liberdade, depositando lentamente as economias de seu peculiarmente em tempo até atingir o valor de mercado estipulado por seu amo. No entanto, o escravo que se tornava um liberto não se tornava um cidadão.